Eu concluí agora português finalizado e eu vim falar para vocês um pouco sobre como que eu tô organizando os meus estudos agora. Foi uma dúvida que me mandaram no direct, pediram para eu explicar mais ou menos como eu faço, quem sabe se não pode ajudar vocês também. Primeiro, eu tô agora esperando sair o edital, então não tenho nem o edital, assim, de prova que eu já vou fazer. Normalmente os editais saem 3 meses antes das provas, então nesse período eu fico um pouco mais tranquila, porque eu não fico com prazos tão apertados e aquela questão de autocobrança, né? Eu não fico me cobrando tanto porque eu sei que eu ainda tenho um tempinho, mas já tô voltando pro foco. E é ideal a gente começar a estudar real antes dos editais saírem, no caso de concurso público. E aí, como você sabe o que você vai estudar? Pega os editais passados, vê o que caiu e vai se guiando por eles. Nas plataformas tipo Gran, Estratégia, eles já vêm com o material pré-edital. Então, tu pega o curso pré-edital e aí lá eles já organizam meio que isso pra ti, fica mais fácil. E começa do começo. Então, eu vou agora dar o foco em português e matemática, é isso que você tem que avaliar. Então, pega umas questões gerais das matérias, faz tipo um mini teste para ver onde você tá falhando mais, quais matérias você tá realmente tendo mais dificuldade, onde você precisa dar um foco maior, e aí você vai distribuir o seu tempo dessa forma. Então, durante a semana, eu preciso estudar, sei lá, 6 matérias. Dessas 6 matérias, eu resolvi questão e eu vi que eu tenho muita dificuldade em 4 delas. Então, eu vou dar um foco maior nessas 4 matérias e as outras 2 eu vou estudar sim, a gente não vai deixar de estudar, mas numa intensidade menor. Outra coisa, tenta colocar poucas matérias por dia. Então, em vez de você colocar essas 4 matérias todas num dia só, coloca só 2. E aí você divide o seu tempo entre elas e depois resolve muitas questões sobre elas. Acho que o maior segredo de tudo é a resolução de questões. Então, independentemente de você ter concluído o assunto ou não, vai responder questão. E na resposta das questões, leia os comentários de alunos ou professores. Porque mesmo que você não saiba a resposta, ou mesmo que você saiba, você está revisando, você está vendo um conteúdo que pode ser que não tenha ainda tido na sua aula. Então, é sempre fundamental. Não se apeguem também tanto a números. Tipo assim, de 10 questões eu errei 8. O importante é você responder as questões. O importante é você entender como a banca pensa e pegar as resoluções, ler as resoluções das questões. Isso é o mais importante. O que você tá ali nas questões acertando ou errando, no momento não é primordial, porque o que você precisa real é estudar e revisar. Então, faça as questões. Se precisar também no início ter um caderno de consulta, é muito bom, porque você lê a questão, ai meu Deus, eu não sei exatamente qual é a resposta, mas eu sei o caminho. Então, vai no seu material de estudo, pega o seu material de estudo, vê a resposta, marca, depois lê a resolução. Isso é o mais importante, sabe? Apesar da gente se apegar muito a números, eu acho que essa é a parte mais fundamental. E distribuir o tempo e as matérias de acordo com o que você gosta e não gosta. Então, se das 4 matérias eu não gosto de 2 e me entendo com 2, eu não vou colocar as 2 que eu não gosto no mesmo dia. Eu vou colocar uma que eu não gosto com uma que eu tenho alguma identificação. E aí, normalmente, eu tento começar pela que eu não gosto, sabe? Porque quando eu for, por exemplo, o turno da tarde para estudar outra matéria,
eu já sei que por mais que eu esteja cansada, é uma matéria que eu me dou bem, então eu vou mais tranquila. Se eu fizer o que eu gosto primeiro, eu vou gastar toda a minha energia, porque eu vou me empolgar, e aí na hora de ir para outra matéria, que é uma matéria que eu não gosto, eu vou ficar totalmente desanimada, e isso influencia muito. E aí você pega, por exemplo, no site Estudei, que é o site que eu uso, ele monta um planejamento para você. Você coloca lá a prioridade das matérias e você coloca quantas horas por dia você quer fazer e quantas matérias por dia você quer fazer. E aí ele automaticamente monta um cronograma diário para você estudar as matérias, a quantidade de horas de matérias que você precisa ver. Então isso é muito bom e facilita muito o serviço, mas você tem como fazer isso manualmente também. Então, eu quero estudar 4 horas líquidas, né? Então, dessas 4 horas líquidas, eu tenho que estudar conteúdo e resolver questões, sei lá, 50 questões de cada matéria. Então, em 50 questões eu faço em quanto tempo? Tudo isso você tem que ir fazendo. O ideal é pegar ali uma semana de teste para você analisar. 50 questões eu normalmente faço em tanto tempo. Para eu assistir 2 aulas, eu levo tanto tempo. E aí, esses dados você vai anotando e você consegue montar o seu cronograma a partir disso. O que fica aqui, vamos lá, não é quantidade. Então, assim, eu estou vendo 4 matérias por dia, estudando 6 horas por dia. Mas você está produzindo o suficiente? Você sente que está entendendo isso? Porque eu não consigo. Principalmente quando eu estou em fase de revisão. Em fase de revisão, eu vejo 3, 4 matérias por dia, só bato o olho assim, depois vou resolver muita questão. E às vezes eu sinto que a minha cabeça vai explodir. Mas é normal porque é um processo de revisão. Mas se você tá vendo o conteúdo ainda, o ideal, pelo menos na minha concepção, tá? Que eu não sou coach, eu não sou nada, absolutamente nada, só o que funcionou pra mim. É isso, é eu colocar menos matéria e estudar com mais intensidade essas matérias. Prestar muita atenção, ir devagar na aula, tudo isso para montar um caderno base, que não necessariamente é um caderno de folha de papel, sabe? Eu uso o OneNote, depois mais pra frente eu falo sobre ele. Então, montar o meu caderno base, que é o meu caderno de consulta, então o meu caderno por onde eu vou revisar, o meu caderno onde eu vou colocar as anotações principais, o caderno que eu vou estar sempre dando uma olhada. Então, quando você for fazer essas anotações, você precisa ter uma aula de qualidade. Para você ter uma aula de qualidade, você precisa estar concentrado. Então aí não importa a quantidade de aulas que você assistiu, e sim o quanto você focou naquele material. E é por isso que eu tô dizendo, às vezes é melhor você estudar 2 matérias, uma que você gosta e uma que você não gosta, começar pela que não gosta e terminar com a que gosta, para ajudar o seu cérebro de alguma forma. Então isso vai ajudar muito. E também anota todo final de semana o cronograma semanal. Eu não sou muito a favor de fazer cronograma mensal, porque muitas coisas podem acontecer de uma semana para outra, até de um dia para o outro. Então, montar o cronograma semanal faz com que o seu cronograma de estudos esteja sempre atualizado. Porque você vai ver, ok, essa semana eu fui muito bem nessa matéria, mas eu errei muito dessa outra, então eu preciso colocar mais intensidade nessa daqui. E aí você vai montar o cronograma de acordo com as necessidades que você vê ali no presente, sabe? Então essas, assim, são as minhas principais dicas relacionadas à organização que eu acho fundamental de seguir. E aí você monta de acordo com a quantidade de horas que você tem disponível no seu dia, a quantidade de conteúdo que você tem no seu dia, vê o tempo que você leva para assistir uma aula, porque às vezes uma aula tem 45 minutos, mas você assiste na velocidade 2.0, por exemplo. Então não tem 45 minutos, tem bem menos. E aí você vai anotando de acordo com isso, eu acho que já vai ajudar. Quem tiver dica também pode deixar aqui nos comentários, deixar a sua experiência, porque é sempre válido, né? Isso foi o que deu certo para mim, foi o que eu observei durante a minha trajetória, mas pode ser que outras pessoas também tenham outras dicas. Como eu disse para vocês, o meu caderno base ele foi todo feito no OneNote. Então eu tenho acesso tanto pelo meu computador, que é onde eu faço as anotações durante o dia, quanto pelo tablet, quando eu viajo para algum lugar, para fazer alguma prova, ou até mesmo alguma viagem de férias, eu consigo levar todo o meu material lá. Ele é muito interessante porque eu consigo dividir em pastas e subpastas e as matérias todas organizadas, e eu consigo criar um lugar específico para cada concurso. Então, eu estava estudando para o TJ Amapá, coloquei lá uma pasta só com as matérias que eu caí nele. Tribunal Regional Trabalhista é outra matéria, então eu tinha outro caderno lá. E tem um que é só o concursos, que é onde eu tenho
todas as matérias, tudo que eu já anotei. E aí eu vou organizando e dividindo, e eu sinto que essa organização facilita muito, porque quando sai um novo edital, eu vou direto lá no meu caderno base, vejo se eu já tenho aquele tema, porque é menos um conteúdo que eu preciso ver. Claro que, se eu sentir que eu estou tendo dificuldade naquele assunto, eu vou e assisto de novo uma videoaula, porque às vezes é uma matéria que faz tempo que eu não vejo, que faz tempo que eu não estudo, então real ela vai sumindo assim da minha mente, sabe? E do lado eu sempre deixo o Estudei ou o Discord. O Estudei é esse aplicativo que eu falei, esse site, né, que eu falei pra vocês, que me ajuda muito na organização dos meus estudos e é por onde eu cronometro. Então, pausa pra ir pro banheiro, pausa pra buscar água, pausa pra fazer café, eu não conto, eu dou pausa no cronômetro e vou fazer isso. Então, ele real me dá a quantidade de horas líquidas de estudo que eu fiz no dia. E aí eu divido a tela sempre em duas. Quando não tá o Estudei na tela principal, tá o Discord, que é por onde eu consigo ver as outras pessoas estudando, trabalhando. Isso também me influencia muito, porque dá vontade, sabe? Eu, particularmente, quando eu vejo um story, eu vejo alguém fazendo alguma coisa que eu costumo fazer também, me dá um start, assim, de que, ai, eu vou fazer isso também. Assim como a leitura, o estudo é da mesma forma. Quando eu vejo, eu me sinto mais motivada pra fazer. Então, sempre deixo a tela dividida dessas duas maneiras. Fiz uma gambiarra aqui, mas eu espero que vocês consigam enxergar. Eu vou mostrar pra vocês como tá ficando as minhas anotações. Eu tava estudando português. Normalmente eu faço as minhas anotações no OneDrive, como eu já falei várias vezes. Só que português e matemática eu sinto que é melhor anotando por conta dos exemplos. Eu gosto de rabiscar muito tudo que os professores falam. E essas duas matérias são matérias que eu preciso de muita atenção. Então eu preferi fazer o resumo escrito. Esse aqui eu fiz antes da minha prova de dezembro, então tava tudo nessas folhas soltas. E como eu parei de estudar no mês de dezembro, né, lá pela metade de dezembro, eu precisava relembrar isso daqui antes de dar continuidade a português. E aí eu comprei esse caderno aqui. Ele é meio que um caderno inteligente, mas não da marca Caderno Inteligente, porque eu consigo tirar as folhas, vou mostrar pra vocês, ó. Elas saem, ele foi mais barato, mais em conta, e era bem o jeito que eu queria. Eu queria assim, e a folha tem gramatura 90, então ela é mais grossinha. E ele vem com 10 divisórias, né, pra dividir o caderno. Eu só vou usar duas para duas matérias, então só precisei de uma dessas. E assim, a minha letra não é bonita, eu tenho total ciência disso, mas eu vou mostrar pra vocês verem como que eu tô organizando. Eu tô fazendo um resumo básico, eu tô usando 3 canetas, basicamente. A preta, a azul e a vermelha. E aí, as demais coisas eu vou marcando conforme eu for revisando e conforme eu for vendo o que eu preciso dar mais atenção com o marcador de página. Eu acho que assim é melhor do que usar várias canetas coloridas, porque depois eu esqueço o que cada cor significa. Então, o preto aqui é tudo, o assunto principal, né, o geral. E o azul eu uso para especificar o que cada coisa é, meio que para explicar os exemplos, enfim. Já o vermelho eu uso para as observações e atenção principal. Então eu optei por fazer desse jeito. Também não tô dividindo muito por assunto, assim, sabe? Deixando, aqui terminou um assunto, eu vou começar outro aqui. Não, eu tô levando tudo. Por exemplo, aqui é classe de palavras. Então, eu separei por classe de palavras. Substantivo, aí é locução adverbial, locução adjetiva, artigo, pronome. E aí, sim, eu fiz uma gracinha aqui de rosa. E aí, isso eu vou fazer para cada assunto. Então, cada assunto vai ter uma cor. Rosa tá sendo para classe de palavras. Eu vou começar amanhã a transitividade, a questão do termo relacionado a verbo, a nome. E aí, sim, eu vou mudando as cores. Eu sinto que assim fica bem mais organizado. E aqui eu vou iniciar a matemática. Então, basicamente, é assim que eu tô fazendo. Então, depois que eu organizei todos os meus estudos, no final do dia, eu sempre vejo se não tem alguma coisa relacionada ao meu trabalho com o clube, que inclusive se você quiser ser um membro, o link tá embaixo, eu tenho um clube de leitura.
todo dia tem alguma coisa que eu preciso fazer, né? Então, às vezes é do clube, às vezes é das lives, às vezes é do Instagram, alguma mídia social. E aí, de noite, antes de eu ir pro meu horário de folga, de fato, que é ler ou então jogar alguma coisa, já deitar, eu sempre dou uma olhadinha nisso. Nesse dia, a gente tinha definido as nossas leituras coletivas do mês de fevereiro e de março. Agora, em janeiro, a gente está lendo Chama de Ferro, que é o segundo livro de Quarta Asa. E assim que acabar, a gente escolheu Sinais do Amor, que é um romance. Então, a nossa leitura de fevereiro vai ser esse. Da mesma autora de Minha Melhor Parte. Quem tem assistido os últimos vídeos sabe de que livro é esse, porque eu falei muito sobre ele. E o próximo, em março, a gente vai ler Guerra, Adorável Guerra, então eu fui montar o cronograma. Gente, eu não sou designer de nada disso, mas eu tento manter um padrão assim. E agora eu tô postando mais no Instagram também do clube. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e me acompanhar nas outras redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau!